Married couples. Amen. Quero Amen. convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. I'd like to invite you to open up your Bibles with Aleluia. me. Hallelujah. Provérbios In 22. Proverbs Quero ler o 22, verso 6. I want to read verse 6. Provérbios 22, Proverbs 22, o verso 6. verse 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é a NVI, Nova Versão Internacional. The version I use is the NIV, the New International Version. Diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Vou ler mais uma vez. I'm going to read one more time. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Essa versão, ela é bem atual. This is a very updated version. E esse texto é exatamente o que Deus espera de nós como pais. And this text is exactly what God expects from us as fathers. Salomão, ele começa o capítulo 22 de Provérbios. Solomon starts the chapter 22 of Proverbs. Ele diz que a boa reputação vale mais que grandes He riquezas. says that a good reputation is worth more than great Vale riches. mais que prata e ouro. That is esteemed better than silver or Quando gold. você vai lendo todo o capítulo 22 de Provérbios, And as you continue reading the entire chapter of Proverbs você vai 22, perceber you will notice que ele está falando da importância that he's talking about the importance de nós entendermos o nosso papel como pai. of understanding our job as a father. Porque nesse versículo 6 ele deixa bem claro Because on this verse 6, he leaves very clear que o futuro dos nossos filhos that the future of our children não estão nas mãos de Deus. are not in God's hands. E isso pode chocar você. And this may shock you. Mas ele está dizendo aqui que o futuro dos nossos filhos But he's saying here that the future of our estão nas children nossas mãos. are in our hands. Na instrução que eu e você decidir In the instruction that you and I dar para os decide nossos filhos. to give to our children. É óbvio It's obvious. que os nossos filhos vão, ao longo do crescimento deles, Our kids, as they grow up, eles vão tomar as suas próprias they decisões. will make their own decisions. Mas se a partir do momento que os nossos filhos nascem But from the moment that our children are e eles born começam a crescer, and they start to grow up, se eles forem instruídos da forma if correta, they are instructed in the correct way, nos momentos mais difíceis eles vão se lembrar in the most difficult moments they will remember das instruções que eles receberam. about the instructions that they have received. Existem duas palavras que podem mudar There are two words that can o destino de change qualquer pessoa. the destiny of any person. Duas palavras são fundamentais Two words that are fundamental para mudar to change ou nos levar ao nosso destino. or take us into our destiny. Pastor, que palavras são But essas? Pastor, what words are these? Talvez você ache que são palavras assim, uau, Perhaps you think these words are wow. palavras que podem realmente nos dar direção. Words that can truly give us direction. Pode imaginar, mas que palavra é essa? And you can imagine, what word is this? Ao longo desses 51 anos de vida, Throughout these 51 years of life, eu tenho aprendido que duas palavras I've been learning that these two words podem decidir can decide o seu futuro. your future. Sim Yes e não. and no. Nem um aplauso aí, o Senhor. There's not even a clap to the Lord. É porque vocês ficam ligados, né? It's because you guys are connected, Mas right? essas duas palavras podem mudar a minha vida. But these two words can Essas change duas my palavras life. podem mudar a sua vida. These two words can change your Você life. precisa entender You need to understand o momento de falar sim the moment of saying yes e o momento de falar não. and the moment of saying no. Existem pessoas que tiveram o seu futuro totalmente destruídos. There are people who had their future completely Porque disseram destroyed sim. because they have said yes. Outras têm o seu futuro totalmente And destruído. others have their future completely Porque disseram destroyed não. because they said no. Então essas duas palavras elas interferem. So these two words, they interfere. E nós só vamos saber We will only know dizer o sim na hora how certa to say yes at the right ou time dizer o não na hora or say certa, no at the right time. se nós formos bem If instruídos. we're well instructed. A instrução é o segredo. Instruction is the E secret. todos
Todas as semanas, And every week, quando não é o pastor Pedro, when it's not Pastor tem alguém Pedro, nesse altar there is someone in this trazendo altar instruções bringing instruction para essa igreja, for this church. para que você aprenda a discernir os momentos, So you can learn to discern para the que você moments. aprenda a dizer sim, So you can learn to para say que você yes. aprenda a dizer não. So you can learn to say no. Então, o que Salomão está dizendo nesse texto So what Solomon is saying on this text é que o destino do seu filho está nas suas mãos. that the destiny of your child is in your hands. O nosso começo depende de Deus, Our beginning depends on God. mas o nosso final depende de nós But our mesmos. end depends on E a ourselves. instrução que a gente And recebe the instructions we é que receive muda a nossa história. are what changes our Eu story. tenho um amigo, I have a friend. ele queria comprar um cachorrinho, He wanted to buy a little dog, um cachorrinho de estimação. a little puppy dog. E ele começou a procurar um. And he started looking for one. Mas esse amigo meu, ele é meio nerd. And this friend of mine, he's kind Ele é of a muito, nerd. assim, ele é um cara He's inteligente, extremely intelligent. né, ligado. He's E ele connected. falou assim, eu quero um cachorrinho igual a mim. And he said, I want a puppy like Porque você já me. percebeu que o cachorrinho é a cara do dono? Because have you noticed Ah, meu that Deus. puppies, they look like their owners? Ele compra um parecido com ele. He buys one that looks Você já like percebeu themselves. que é Have assim? you noticed that that's how it Você olha works? pro dono, olha pro You cachorrinho, look at olha the pro owner dono, and you olha look pro at the puppy and you look at the owner and the Meu puppy Deus. and you're like, my É, God. é porque todo ser humano, ele quer ter do seu lado alguém que ele se identifique Because com every ele. human being wants to have next to them someone that E they sem identify perceber with. isso, And without noticing, Até para comprar um animal de even estimação. when buying a puppy, Eu tenho um amigo, irmãos, ele é loiro do olho azul. I have a friend that he is blonde Eu fui na with casa blue dele, ele eyes. comprou um cachorro, I went to his house and he cachorro got a branco, dog. He's white, brancão, very do olho white, azul. with blue eyes. Não estou falando, gente. I'm Eu não telling sei, you. eu não entendo muito de raças e tal, senão eu I falava o don't nome. understand about breeds, because Mas otherwise I would tell parece you com ele. Eu falei, mas a cara do what it dono. was, and I said, it looks just like the owner. Mas vamos voltar. But let's go back. Ele queria comprar esse cachorrinho de So estimação. he wanted to buy this puppy, Mas ele era nerd. but he was a nerd. E ele começou a pesquisar. And he started to research. E ele começou a fazer algumas And análises. he was doing some E ele analysis. foi procurando. And he was searching. E ele viu que um determinado cachorro And he saw that this type tinha of essa dog habilidade had this certain ability, intelectual. intellectual in E ele nature. perguntou, quanto custa esse? And he asked, how much is this Aí one? o dono, né, do lugar falou assim, olha, isso aqui é $1.000. The owner of that place said, this is $1,000. Porque cachorro não é barato não, gente. Because puppies are not expensive. Dogs Cachorro não é are barato. not cheap. Hã? Aí. Falou, You mas see? peraí, não esperou. But wait. Olha, quanto custa? $1.000. So how much is this one? Aí $1,000. falou, esse aqui. And how about this one and that one? O que ele faz? What do they do? Não, ele vai fazer companhia para você. He's just going to be Vai a ficar lá na companion sua for you. He's casa e going to tal. stay in your home. Mas eu quero um melhor. But I want a better one. Tem um que faz mais alguma coisa? Is there any Falou, dog that does olha, anything else? esse aqui, se você falar assim, olha, Look, this one, if you tell him, levanta a patinha, ele raise your levanta. paw, he will raise his A paw. outra, ele levanta. The other one, he Quanto will raise custa? it. Não, esse aqui custa And $3 how much mil. is this one? And this one is $3,000. 3 mil. 3,000. Mas eu queria um mais assim, But inteligente. I wanted one that's a little bit more Aí foi intelligent. falando, aí esse So he que was faz. talking. Não, esse aqui And roda. how about this one? He Ele spins. tal. And Ok. this and that. $5 mil. So $5,000. Ele chegou em um cachorrinho que And custava $20 mil. He got to a little puppy that was worth Aí ele falou assim, mas $20,000. esse aí deve até falar. And he said, but this one probably even Eu falei assim, speaks. só não fala. And he said, that's the Só only não thing fala. he doesn't do is speak. Mas ó, esse é o mais inteligente que eu But tenho. this is the most intelligent one I have. Sabe qual? Aí ele falou, mas por quê? And he said, why? Por que ele é mais caro? Why is he more expensive? Porque demorou muito tempo para ele ser instruído. But it took him a long time to be instructed. Ele foi ensinado a fazer tudo isso que você gostaria que um cachorro He was fizesse. taught to do all these things that you wanted a Ou dog seja, to do. o cachorro mais caro era aquele mais inteligente. So the more expensive dog was the more Mas ele foi intelligent instruído dog. a But he fazer was aquilo. instructed to do those things. Aprendeu, gente? Did you guys learn it? A instrução Instruction. faz toda a diferença. Instructions makes all the difference.
Por isso que Salomão diz, olha, instrua a criança. That's why Solomon said, instruct E eu your não estou child. falando de um cachorrinho, estou falando And de I'm not ser talking humano. about a puppy, I'm talking about a human Ele diz, olha, being. instrua a criança He says, instruct segundo your os child objetivos que você tem para ela. according to the goals you have for them. Ou seja, quem vai definir a instrução é você. So who will define the instruction? It's you. É o pai que vai definir It's the father, the que parent tipo who de will instrução ele quer dar para o filho. define what type of instruction they want to give to their Isso é child. importante começar logo na primeira infância. And that's important to start from their infants. Eu estou falando years. hoje sobre a importância da I'm paternidade. talking about the importance of fatherhood. Qual o propósito da paternidade? What's the purpose of E o fatherhood? propósito da paternidade é exatamente esse: And the purpose of fatherhood is exactly this. dar destino. To give O destiny. pai é aquele que dá destino para o filho. The father is the one who gives destiny to the child. Hoje nós temos uma geração sem referências de pai. Nowadays we have a generation that doesn't have fathers as role models. Alguns têm 2 homens como pais. Some have 2 men as Outros their têm fathers. 2 mulheres como pais. Others have their 2 women as fathers. Parte da nossa sociedade ela tem invertido os valores da família. Part of our society are inverting the values of I'm the sorry. family. Me perdoe. Mas eu não posso deixar de falar o que é bíblico. But I can't stop myself from saying what's biblical. Hoje o conceito de paternidade está se perdendo. Nowadays the concept of fatherhood is getting lost. Em nome do amor ele está se diluindo. In the name of love, it's diluting itself. Mas eu e você precisamos entender que Deus ele formou o homem e formou a mulher. But you and I need to understand that God himself formed the man E o and casal the ele woman. foi criado por Deus para gerar And that couple was created by God to generate vidas. lives. Essa foi a missão que Deus para o homem: crescei. This is the mission that God gave to men, to Multiplicai. grow and multiply. E Deus ele é um Deus de And gerações. God is a God of generations. Deus levanta Abraão, God raises up Abraham, casado com uma mulher que era estéril, married to a woman that couldn't bear que children. não podia gerar filhos. She couldn't have children. Mas no momento certo, ela já com 90 anos, But at the right moment, when she was already Abraão 90 com years 100 old, anos, Abraham was 100 years nasce old. Isaac. Isaac is born. E Deus disse: Abraão, And God said, Abraham, eu vou te abençoar, I'm going to bless não you. só a você, Not only mas you, toda a sua but descendência. all your descendants. Deixa eu dizer algo para você, pai. Let me tell you something, Abraão Father. foi um homem próspero ou não? Abraham was a prosperous man, Um yes homem or no? rico, He was a rich um homem man, famoso, a famous um homem man, conhecido. a well-known man. E ele gera Isaac. And he generates Isaac foi um homem próspero, Isaac was a um prosperous homem man, conhecido, someone who was um homem well-known, famoso. a famous Isaac person. gera outros 2 And filhos, Isaac generates other 2 Jacó, children, Jacob, Esaú. Esau. Jacó gera mais 12 filhos. Jacob has another 12 Aí children. nasce as 12 tribos de And then Israel. the 12 tribes of A Israel is nação born. de Israel é The gerada. nation of Israel is generated. No meio desses 12 estava And José. in the midst of these 12 was A Bíblia Joseph. diz que ele foi vendido como The escravo. Bible says that he was sold as a E ele slave. foi levado para o And he Egito. was taken to Egypt. Porque Deus tinha um plano para a vida Because dele. God had a plan for his Deus tinha um life. propósito. God had a purpose. Ele foi na frente para salvar o He pai. went ahead Para to salvar save os his irmãos. father, to save his siblings. E a Bíblia diz que lá no Egito, And the Bible says that there in Egypt, como escravo, as a slave, tudo que ele fazia everything he did prosperava. prospered. Pastor, o senhor quer dizer então que eu não preciso ficar preocupado Pastor, you want to say then that I don't need to be concerned se eu estiver vivendo um tempo de crise? if I'm going through a moment of crisis? Não. No. Deus permite que a gente viva algumas crises God allows us to go through some crises que fazem parte do nosso propósito. because these are part of our purpose. A Bíblia diz The Bible says que no meio da crise, that from the middle tudo of the que crisis, José fazia, everything that Joseph ele did, prosperava. he prospered porque in it. existia uma bênção, preste atenção, Because there was a blessing, existia pay uma attention. bênção There geracional was a generational sobre a blessing vida dele. over his life. Ele era descendente de He Abraão, was a descendant of a Abraham, quem Deus falou que ia to prosperar. whom God said would make Não prosperous. só ele, Not only mas him, toda a but geração. all his descendants. Pai,
Você Father, precisa entender. you need to understand. A Bíblia diz que eu e você somos descendentes de The Abraão. Bible says that you and I are descendants of Amen. Abraham. Amen. Deus estendeu essa promessa para nós. God extended this promise to Isso us. significa que eu sou próspero This signifies that I am e que a minha prosperous. descendência, And that my descendants ela é próspera, are prosperous. porque existe uma promessa Because there is a de promise Deus from God sobre a nossa geração. over our generation. Agora eu e você precisamos entender. But now you and I need to understand. Se você não entende isso, você não vai desfrutar. If you don't understand this, you won't be able to enjoy. Porque alguns de nós passamos por momentos difíceis Because some of us, we go through difficult moments. e achamos que somos And we amaldiçoados. think that we are cursed. Que alguém jogou uma praga em That nós. someone put a curse on Tem até us. uns irmãos querendo ir até em centro espírita. There are even some brothers Sangue who de want to Jesus go tem to poder, irmão. spiritualist Converte. places. Não, pastor, já tentei Blood de of Jesus tudo. has power. You need to convert yourself. But I have tried everything, Pastor. Aleluia. Hallelujah. Se você não entender a instrução que você recebe, If you don't understand the instruction you você não vai receive, tomar posse you won't take hold daquilo que te pertence. of that which belongs to Então you. nós entendemos que a Bíblia, ela fala de paternidade. Therefore, we understand that the Bible speaks about fatherhood. Deus é pai. God is a father. Tudo que Jesus fazia, Everything that Jesus did, ele honrava o Pai. he would honor his father. Ele ensinou aos discípulos a oração do Pai Nosso. He taught the disciples to do the hallowed be Não thy foi a name oração da prayer. Mãe Nossa. It wasn't A our oração do mother. Pai Nosso. It was our Mãe nossa Father que in está no heaven. céu. It wasn't our mother who is in heaven. Nós precisamos entender, gente. We need to understand. Quando eu falo assim, quero que vocês me entendam. I want you to understand when I Eu speak this respeito way. a religião de todo ser I humano, respect all religions of humans. assim como respeito também o time que você The torce. same way that I respect the soccer team you cheer Glória a for. Deus, irmão. Glory to God. A gente respeita. We respect. Não vamos discutir Let's not o argue. partido que você decidiu votar. Whatever party you decided to vote São decisões. on, these are decisions. Quais as duas palavras que definem o seu destino? But what are the two words that define your destiny? Quais? Which ones? Vocês nunca mais vão esquecer isso. You'll gente. never forget this. Toda decisão que vocês fizerem, vocês vão pensar nisso agora. Every decision you make, you're going to think Eu vou about dizer this. sim, Am I going to say yes? ou eu vou dizer não. Or am I going to say no? Quando eu fui no altar há 30 anos atrás, When I went to the altar 30 years ago, o pastor perguntou: the pastor asked, Pedro, Pedro, você promete do you promise diante de Deus? before God? Aleluia. Hallelujah. Das testemunhas aqui, Before the witnesses here, amar essa mulher? to love this woman? Sim. Yes. Honrar essa mulher? To honor this woman? Sim. Yes. Na alegria? In joy? Sim. Yes. Na tristeza? In sadness? Sim. Yes. Na riqueza? In riches? Sim. Yes. Na pobreza? In poverty? Sim. Yes. Na saúde? In health? Sim. Yes. Na In doença? sickness? Sim. Yes. Amando-a? Loving Sim. her? Yes. Respeitando-a? Respecting Acaba logo, her? pastor. Sim. Finished already, Pastor. Yes. Pois foi dos sims mais bem dados que eu dei na minha These were história. one of the best yeses that I've ever given in my story, my history. E eu estou honrando esse sim. And I'm honoring this yes. Como estou entendendo? How many understand? É um juramento, It's a vow. uma aliança. A covenant. Porque você não pode ficar dizendo sim hoje e amanhã não, gente. Because you can't say yes today and then no tomorrow. O povo perdeu a noção do que é aliança. People lost the understanding Do of que quer what dizer a um covenant sim? is, what it means Do to que say quer dizer yes, um não? what it means to say Existem no. homens aqui que já não entendem mais a importância da There are paternidade. men here that no longer understand the importance of fatherhood. Aleluia. Hallelujah. Eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos de idade. I lost my father, I was 11 years old. Mas foram 11 anos, irmão, que eu apanhei demais. But it was Aleluia. 11 years that I had a lot of Rapaz, spanking foi and 11 anos que o meu pai me instruiu. 11 years that my father instructed me. Mas eu nunca vou esquecer das instruções do meu And I pai. will never forget the instructions of my father. Porque o meu pai era daquela geração de homens que só olhava para o filho. Because my father was from the generation of parents that he would Ele only só look at the olhava. child. He would only look. E eu e os meus irmãos já eram 11. And my brothers and I, we were 11. Já íamos saindo. We just would Eu lembro leave. quando a gente sentava na mesa I remember when we would sit at the table para fazer nossas refeições. to have our meals.
era domingo. And it's Sunday. Ah, como eu amava os domingos. Oh, how I loved Sundays. Porque domingo tinha frango frito. Because on Sundays we had fried chicken. Era o único dia da semana. It was the only day of the week. A família simples do interior. We were a simple family from E não eram muitos a rural frangos. area, and it wasn't many Era chickens. frango. It was one chicken. No máximo 2 franguinhos. The max 2 small Para uma chickens. família de 11. For a family of 11. E a cultura da minha casa era o seguinte: And the culture of my family meu was pai the e a minha following. mãe, My father and my eles se mother, serviam primeiro. they used to get their meal first. Primeiro a minha mãe servia o meu pai. First, my mother served my father. Tem marido aí dizendo, fala Jeová. Their husband saying, speak God. Olha aí, olha aí. A minha mãe servia o meu pai. My mother served my E a father. cultura era assim: And the os culture was like melhores this. pedaços The best slices do or pieces frango of the chicken eram para os que se serviam primeiro. was for those who were served first. Então, meu pai gostava daqueles pedaços melhores. So my father liked the best A minha mãe pieces. servia- My mother served Servia him. ela. And then served herself. Meu irmão mais velho, And then 11. my older brother was 11. Aí meu irmão mais velho Then my oldest brother servia. would serve Na sequência himself. vinham. And they will come all Eu the era o other ones in penúltimo. sequence. I was the second to last. Tinha um depois de mim. There was someone Bom, after só me sobrava still. pé de galinha e We pescoço. only had the feet of the chicken and the neck of the chicken. Eu sou dessa geração, irmão. Você não sabe o que é from pé the de galinha. generation, you don't even know what's Você não chicken's sabe o que é feet. pescoço de You galinha. don't even know what's a chicken's Sabe. neck. Não sabe. You don't know it. Picanha eu fui conhecer, eu já tinha uns 15 anos, gente. Steak, I only met that when I was about Aleluia. 15 years old. Não tá entendendo? You don't know. E aí, meu pai And my dad, tinha que esperar. we had to wait Todo mundo aí começava. for everyone to be alimentar. served, and then we would start eating. E eu nunca vou me esquecer que o meu irmão mais velho, And I will never forget that my oldest ele brother, pegava o melhor pedaço, he used to get the best piece, o peito do frango. the chicken breast. Aí ficava tudo olhando assim. And then "Não, everybody was just looking. deixa. Just okay. Mas você sabe por que ele fazia But you isso? know why he did that? No final que todo mundo pegava, At the end, that everybody got their ele partia o piece. peito de frango no meio He used to share, to cut it in e half. dava uma parte para o meu irmão e outra parte para And he mim. would give a part to my brother, Pegava youngest o brother, pé and e another o part for me. pescoço. And he would take the feet and the neck, E comia. and he would eat that. Meu irmão mais velho, ele é tenente-coronel da Polícia Militar. My oldest Ele brother aposentou-se is part já. of the. He's a police officer. Mas He eu nunca vou esquecer is disso. retired now, but I will never forget that. Porque não é só o pai que dá destino. Because it's not only the father that gives destiny. Os irmãos, os primogênitos e os irmãos mais velhos também, eles precisam dar The destino. firstborn and the oldest siblings also need to give destiny. Porque eles recebem a instrução primeiro. Because they receive the instruction first. Os primogênitos são os primeiros que vão recebendo as The instruções. firstborn are the first that receive the instruction. E o pai responsável não é aquele que apenas gera um filho, An irresponsible father is not the one who only generates a child. mas é aquele que cuida do filho que Deus entregou para But ele it's the cuidar. one who takes care of the child that God gave into their hands to take care of. Hoje nós temos filhos com pais dentro de casa, mas Nowadays, pais que são ausentes, We have children with fathers in their house, but the fathers are absent. que não exercem essa Who paternidade. don't exercise this fatherhood. Você não precisa gerar um filho biologicamente para ser pai. You don't need to generate a child biologically to be Você a father. pode ser um amigo You might be a friend e gerar o destino em alguém que é um filho espiritual para and você. generate the destiny in the life of someone who is a spiritual son Você for you. pode ser um stepfather, You can be um padrasto, um pai de criação. someone that just raises Você pode ser another alguém que adotou um child, or filho. someone who adopted a child. Porque a paternidade, irmãos, ela está no coração. Because fatherhood is in the heart. É entender o objetivo e o princípio da It's paternidade. to understand the objective and the principle of fatherhood. O mundo, ele está carente de pais. The world is needing fathers. Existe hoje milhares de pessoas órfãos Nowadays there are millions of people who are orphans de pais vivos. from fathers who are alive. Existe uma multidão de filhos lutando There are a multitude of children para provarem fighting a sua condição de filhos. to prove their identity as children. A pior coisa é que é você ver uma geração gritando: The worst thing is for you to see a I need generation a crying father. out. Eu preciso de eu preciso pai. de um pai. I need
a father. I need a father. Eu preciso de pai. E Deus está chamando a igreja, And God is calling on to eu the e church, você, you and para sermos I, esse tipo de pai to be this type of father que as pessoas estão precisando. that people are in need of. Não existe mais modelos como antigamente. There are no longer role models as before. E a minha oração é que você, nesta manhã, And my prayer is that you this morning entenda a importância do propósito que está sobre a tua vida. may understand the importance of the purpose that's upon A your paternidade é life. fundamento estabelecido por Deus Fatherhood is something that was established by God, para que haja equilíbrio na sociedade. so there will be balance in society. Sem uma paternidade responsável, o caos ele se estabelece. Without a responsible fatherhood, then chaos is established. Cada vez que um pai falhou Each time a father failed na sua paternidade, in their o fatherhood, caos se estabeleceu na família. chaos was established Eu in poderia the dar family. muitos exemplos, I could give you many examples. mas quantos aqui se lembram da história de Davi? But how many here remember of the story grande of rei David, Davi, the great King David, O homem segundo o coração de a man Deus. who was according to God's heart, Mas ele deixou que o caos se estabelecesse dentro da casa but he dele. allowed chaos to be established inside of his house. Foi um homem usado por Deus na geração He dele. was a man used by God in his Sim. generation, yes. Mas ele não foi um bom exemplo de pai. But he wasn't a good role model of Era a irmão father. matando irmão. It was brothers killing Era irmão brothers. estuprando a It irmã. was a brother Se raping você the for ler a sister. história da família de Davi, If you read the story of David's você vai ver family, que ele falhou nesse aspecto. you're going to see that he failed in this É lógico que isso não vai aspect. manchar a biografia dele, Of course, this is not going to porque ele era um homem stain his que biography. tinha um coração em Deus. Because he was a man who was E ele sempre in se God, arrependia. and he always repented. Mas a terra necessita de homens But the earth needs men. que exerçam a sua Men paternidade, who exercise their fatherhood. tomam posse dessa That paternidade. take hold of this fatherhood. Para terminar, To finish, o Salmo 127, Psalm 127, versículos de 1 a 5. from verses 1 to 5. Muitos consideram esse como o Salmo da família. Many consider this to be the psalm of the family. O mesmo Salomão que escreveu o livro de Provérbios, The same Solomon that wrote the book of ele Proverbs. escreve o Salmo He 127. writes the Psalm 127. E eu quero ler com você. I want to read it with you. Ele diz assim: se não for o Senhor, construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O verso 3: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Mais uma vez aqui Salomão, One more time, Solomon here. ele está falando da importância He's speaking about the importance do homem edificar a sua casa com of a segurança. man to edify his house with security. No versículo 3, Salomão está dizendo que os pais, On verse 3, Solomon is saying eles that são parents, administradores dos bens de Deus. they're those who manage the gifts of God. Que os pais preparam a terra para que haja bons frutos. That parents prepare the land so there could be good fruits. E existem alguns agentes externos And there are some external agents que podem danificar esse fruto. that can harm this fruit. É isso que Salomão está dizendo, olha, That's what Solomon is será saying. inútil Look, levantar cedo, it's going to be useless to dormir wake up tarde, early, to go to sleep late, trabalhar muito. to work hard. Se você não vigiar, If you don't watch, algumas coisas vão roubar de a você few things will steal away from tudo aquilo que you. você está produzindo. All that you're producing. O verso 4 ele diz que os pais preparam um momento quando o filho é lançado. Verse 4 says that parents prepare the moment of when their children Ou are seja, launched. nós pais temos que We dar destinos para o nosso fathers, filho. we need to give destiny to our children. Eles são como flechas em nossas mãos. They're like arrows in our hand, E nós precisamos lançá-los. and we need to launch them. E você sabe que o arco para lançar a flecha, ele tem que curvar-se. And you know that the bow to throw the arrow, it needs to
bend. Existem pais que não querem curvar-se diante dos filhos, There are fathers who don't want to bend before their children porque eles se sentem muito grandes, because they feel like they're so muito great, poderosos, so powerful, e que filho é filho. and that the child is a Eu mando e child. você obedece, I aleluia, just tell you what to do and you mas obey, nunca instruiu a criança. but have never instructed the Eu child. conheço filhos que apanharam sem saber por que estavam I know apanhando, children who were beat without knowing why they were being que beaten. foram castigados e até hoje não sabem por que foram castigados. That they were chastised and they don't know why they were. A disciplina e a correção faz parte da vida de qualquer família, Discipline and correction are part of anyone's family. mas disciplinar não significa espancar. But discipline doesn't mean to beat. Disciplinar não significa bater até matar. To discipline doesn't mean to beat until you kill Disciplinar someone. significa instruir To discipline means to a criança no instruct caminho que ela deva andar. the child in the path that they need Os to pais take. preparam o momento para o filho ser lançado, Parents prepare the moment for their children to be porque o launched. filho sempre vai dar honra para o pai. Because children will always give honor to the parents, E os filhos to the precisam father. And children need ser to instruídos. be instructed. E nessa manhã, And this morning, a minha oração my prayer é que aqui na Life Point, is that here at Life Deus Point, possa levantar uma geração de pais. God may raise up a generation of Pais que vão dar fathers, destinos, fathers who will give destiny, não só para filhos biológicos, not only for their biological children, mas para filhos but to espirituais. their spiritual children. Talvez Deus colocou alguém no seu caminho Perhaps God placed someone in que your path precisa ser who abraçado, needs to be embraced, que precisa ser amado. who needs to be loved. Alguns homens ou mulheres que já não têm o pai Some men or women who don't have their e father, às vezes não entendem o que é and paternidade sometimes don't understand what fatherhood means. e até têm dificuldade de amar a Deus como pai, They might even have a difficult time to love God as porque their talvez a father. figura que ele tem do pai Because sometimes the era figure daquele of homem mau, parent that they have is that evil aquele man, ser humano carrancudo, that mean person, aquele homem que só batia. that person that only did beatings. Era igual a polícia do Rio de Janeiro, Like irmãos. the Ele atira police primeiro para depois perguntar. in Rio that just shoots first and then asks. É o pai que bate primeiro para depois falar. It's that father that hits Alguns não first and then entenderam o speaks. trocadilho, né? Mas tudo bem. Some maybe understood what this means. Está gravando, faz isso não. Mas nós precisamos dialogar com nossos, But we com need nossos to have filhos. dialogues with our children. Amém? Amen. O seu filho, ele é a expressão sua. Your child is your expression. O seu filho, ele tem o seu sangue, Your child has your bloodline da sua esposa. of your wife. Ele tem o seu DNA. They have Se your ele DNA. não é biológico, If he's not biological, ele vai ter o DNA da instrução que você der para he or ele. she will have the DNA of the instruction that you give to them. E nós precisamos ser modelos para essa And geração. we need to be role models for this generation. A falha de Adão como pai lá no Éden The flaw of Adam in Eden gerou um desequilíbrio na sociedade. generated this imbalance in society. Mas Jesus, ele veio para restaurar. But Jesus came to restore. E tudo que ele falava, And everything he said, ele citava o nome do Pai. he used to say the name of his father. Eu vim fazer a vontade do meu I Pai. came to do the will of my father. Quando você for orar, você fala assim: meu Pai que When está you no pray, céu. you go and say, my Father who art in heaven. Porque o filho, ele vai sempre honrar o Pai. Because the son will always honor the father. Porque é um princípio. Because it's a E deixa eu dizer principle. algo para você que é filho And agora. let me say something to you who is a child now. Se o seu pai fez algo contra você, If your father did something against talvez you, você nem conversa com ele. perhaps you don't even talk to him or her. Talvez to você him. guarde uma mágoa no seu coração. Maybe you have bitterness in your heart. Existem pessoas que estão com a bênção a bênção sem ser ativada porque precisam liberar um perdão sobre o There are pai. people who don't have the blessing activated in their life because they need to release forgiveness Que over their independente do que o seu father. pai fez, o filho ele precisa liberar esse perdão. Because no matter what your father did, the child needs to liberate this E forgiveness. nessa manhã eu quero orar com você, And this morning I want to pray with porque you. Deus está levantando nesse tempo Because God is raising up at this time uma geração de a pais, generation of fathers modelos. who are role models. Eu quero convidar você a ficar de pé I no want seu to lugar. invite you to stand on your feet where you are. Nós já vamos terminar e vamos ter as crianças vão estar fazendo aqui algo especial para os We're papais. about to finish and the kids are going to have something Mas special eu for sinto the no meu daddies. coração de fazer algo. But I feel in my heart to do something.
Aqueles que estão com a esposa aqui, Those who have their wife here. se você está com a sua esposa, If you have your wife e se você tem filhos e o filho está com você agora, and you have children and your children are with you now, nós vamos fazer uma coisa aqui. we're going to do something Eu sei here. que a maioria das crianças estão I know most of the kids are ali no nosso Kids. over there in the kids ministry. Na verdade, eu vou deixar para fazer isso quando os Kids vierem. Actually, I'm going to do this once the kids come. Eu quero orar com você. I wanna pray Depois que as with crianças you. vierem, nós vamos fazer algo que Deus está And colocando no meu After coração. the kids come, we're going to do something that God is Eu placing queria que in my você heart. orasse agradecendo a Deus pelo seu pai I biológico. want you to pray thanking God for your biological father. Se ele vive com você ou se ele já foi para a eternidade, não importa, agradeça a Deus, If he lives with you porque or if he's você already foi in eternity, gerado. thank God because you were E generated. Deus usou um homem, And God used a man. porque através desse homem você veio à terra. And through this man you came to the earth. E Deus quer que você seja, And God wants you to be na sua geração, também uma referência. also in your generation a role Os seus model. filhos vão te honrar, Your children will honor os seus you. netos vão te Your honrar, grandchildren will os seus honor you. bisnetos vão te Your honrar. great-grandchildren will honor you. Essa data é uma data triste para muitos de nós, This day is a sad day for many porque of us. muitos estão com os pais lá no Brasil. Because many have their fathers in Brazil. Às vezes vem para os Estados Unidos em busca de um sonho e os pais ficam lá e não pode dar um abraço nesse Maybe they dia. come to the United States in search of a dream and their fathers are there and they can't give them Mas a você hug on pode this dar um day. telefonema. But you can do a phone call. Hoje você pode até fazer um You FaceTime, might você pode even be able to vê-lo. do a FaceTime and you can see Então, quando him. terminarmos essa reunião, faz isso. So when we finish this meeting, do this. Mas se o seu pai já But agradecer, if your father is no longer among us, we're also going to agradeça thank por alguém que não é um pai biológico, mas que é um pai para você, Thank God for someone who might not be a biological Que father, te but who instrui, is like a father to you. que te Who gives orienta, you instruction, que te dá who destino. gives you guidance Vamos and orar. destiny. Let's pray. Isso pode começar, agradeça a Deus. You can start thanking God. Espírito Santo, nós queremos te agradecer porque We want to thank you because nesse dia tão especial, in this such special day, nós podemos olhar we can look para o nosso passado to our past, e olhar para o nosso futuro look to our future, e saber que nós estamos em uma caminhada, and know that we are in a journey. estamos numa rota para um destino. We're en route to a destiny. A paternidade é isso, é gerar destino. Fatherhood is this, is to generate destiny. Eu quero te agradecer pela vida do meu pai. I want to thank you for the life of my father. Ele já se foi há 40 anos He has atrás, been gone for more than 40 years. mas mesmo nos poucos anos que eu vivi com ele, But even in the few years that I lived with him, ele ajudou a eu entender o meu destino. he helped me understand my E destiny. se eu estou nesse altar hoje é porque, de alguma forma, If I am at this altar today, it's because in some o Senhor way, usou a vida dele, na simplicidade you dele, use his life in his simplicity, na forma dele me tratar, in his way to treat me, para que eu pudesse estar aqui hoje, so that I could be here today, ministrando sobre a vida de tantos pais, ministering over the life of so many de tantas fathers, famílias. over so many families. E nós nesta manhã somos And gratos we this morning are thankful por poder exercer uma paternidade responsável, because we can exercise a ser modelo responsible para os nossos fatherhood, filhos, to be a role model to our para os children, nossos netos. to our grandchildren. Meu Deus, que o Senhor continue gerando em nós May God that you may continue generating essa in ação us this action e esse desejo, and this desire. em nome de In Jesus. Jesus' name, Amen. 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 Glória a Deus. Senta aí no Glory to seu God. You lugar. may take your seat.